Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse país. Como é que a gente pode entender esse país e a violência? Então, gente, o Brasil, né? Ele, infelizmente, o nosso país ele foi fundado na violência, né? Assim, claro, a própria construção do humano envolve muita violência, né? E que a gente precisa interpretar, aprender como lidar, para que a gente tente construir uma sociedade menos violenta. Mas o Brasil ele foi constituído num símbolo de uma violência, de violências fundamentais de poder, como foram nas Américas, dentro da lógica começa, né, com a colonização. Como eu digo, você conhece, eu falo muito dos traumas fundamentais da nossa cultura. Ela já vai ter, a partir do encontro dos povos ameríndios, os povos indígenas com os povos europeus, uma violência fundamental, que é essa violência do extermínio, do genocídio, fundamentado na ideia da ocupação desse território, da negação da própria identidade e existência dos povos indígenas, do direito deles ao próprio território. E o território tem muito reflexo disso na ideia do próprio corpo, né? Quem tem direito ao território? Se não tem direito ao território, também não tem direito ao próprio corpo. Então, essa violência fundamental vai estar posta. E a ideia de que sim, se pode matar, se pode excluir certas pessoas neste país, nessa cultura. E isso foi fundante da sociedade, é um trauma que ainda não foi trabalhado, não foi enfrentado efetivamente. Não é à toa que a gente ainda tem o genocídio dos povos indígenas, até a atitude, o posicionamento do governo federal frente à questão da pandemia, e particularmente o fato do presidente Bolsonaro não ter aprovado ações emergenciais para os povos indígenas, mostram isso, né? Uma lógica ainda de genocídio, de uma ideia de que as vidas indígenas valem menos. E daí toda a lógica, né, construção de país, a partir também do outro trauma, da escravidão dos povos africanos, a construção da ideia de negro no Brasil, a partir de um viés europeu, de um viés branco, a ideia de que existiria uma hierarquia entre brancos e negros, que é bem da lógica da escravidão, da subalternidade. Também o terceiro trauma, né, além desse da escravidão, que é o da censura, de que não devemos falar de certas coisas. Isso tudo se junta, e a censura fundamentada nos diferentes regimes políticos ditatoriais do Brasil. Então, tudo isso se junta, Renato, para dialogar também com o machismo historicamente constituído, principalmente na perspectiva europeia, né, que é a perspectiva dominante, que vai entender a mulher primeiro, como dentro de um ideário que está muito ligado com a imagem religiosa da Virgem Maria, né, ou seja, associado a muita ideia de mãe, e que só é possível em certas circunstâncias, e que ela é uma propriedade, né, dessa lógica do capital do homem, e não é de hoje, é anterior, inclusive, como a gente sabe, ao cristianismo. Então, a gente vai ter resistência sempre houve, mas, infelizmente, essas mulheres, e aí me focando no feminicídio, elas eram exterminadas, né, de várias maneiras. Eu gosto muito de citar, na Inquisição, quando houve a primeira visitação da Inquisição aqui no Brasil, em Salvador, 1591, uma leva grande das pessoas que foram processadas foram mulheres, né? Pelo menos 20 foram por lesbianidade, o argumento era lesbianidade. Na verdade, o argumento do termo era sodomia, né? Mas era como a gente tem de lesbianidade para aquelas mulheres. A mulher podia ser estuprada, podia ser assassinada, e que não era visto como nenhum problema, porque ela era tida como uma propriedade do marido. Apesar de que, e do pai, tá? Então, apesar de que no Código da Sodomia, que era o crime da época, qualquer relação que não fosse reprodutiva, ela era enquadrada como sodomia. Tá? Em geral, as pessoas hoje imaginam, era só homossexualidade, né, outras experiências. Não, era qualquer uma. Mas, na prática, é óbvio que o marido, que as esposas que tinham relações não reprodutivas e várias lógicas não eram punidas, porque ainda existia essa visão patriarcal patrimonial da mulher. Esse é o país que a gente está fundado, em um país que se construiu na cultura do estupro, porque o estupro sistemático das mulheres negras, né, das africanas, para a constituição do povo brasileiro, para que os senhorios tivessem mais pessoas, mais crianças, pessoas escravizadas, ela é presente. E, infelizmente, é triste dizer isso também, isso ainda é reproduzido nas escolas, no senso comum. Quando
os movimentos nefastos, como escola sem partido, né, essa falácia da ideologia de gênero, quando vários políticos, incluindo, de novo, o presidente, apoiam movimentos que não querem que a gente fale de educação sexual nas escolas, que a gente não fale de gênero, eles estão reforçando uma educação que já existe, né? Que já existe a ideia de que a mulher tem determinado papel na sociedade, que ela não tem direito à fala, que o espaço dela não é público, a ideia de que se ensina desde pequenos meninos de que eles têm que agir com relação a mulheres dentro de uma lógica de cultura do estupro, do machismo, da violência, se vê todo dia para quem, principalmente população negra, como funciona a polícia no Brasil, né, que é a lógica do controle e extermínio, e principalmente a mulher negra, o extermínio da juventude negra presente, e quando a gente fala de feminicídio, a principal cara do feminicídio no Brasil é negra, é uma mulher negra, mas muitas vezes essa mulher não aparece na propaganda, essa mulher que está sendo morta na favela, nas comunidades. É isso, Renata, esse é o grande desafio de mudar essa lógica no Brasil, porque entremeia as várias dimensões da discriminação. É o racismo, é o machismo, é a LGBTfobia, então é tão complexo e está na estrutura do poder. Então, como enfrentar esse poder se a própria sociedade é violenta, né, e se estabelece por meio do seu braço, seja a polícia, o braço armado, seja por meio do próprio judiciário, que também é outro poder e que, em geral, não é progressista, ele é o mais progressista dos poderes, comparando os três poderes que a gente tem hoje, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. E olha lá, né, que é progressista, como a gente está falando, em termos por quê? Comparado com os outros, é progressista, porque o executivo ele já não é tão progressista quanto era em outros momentos. O legislativo sempre foi muito retrógrado, porque ele constitui basicamente aquela maioria, que é a minoria demográfica, dos homens brancos, dentro desse padrão, até brinco, o político brasileiro, o padrão é um homem branco, cisgênero, né, que não é trans, supostamente hétero, que é empresário ou é fazendeiro, e até tem um perfil biotipo, eu brinco, ou ele é barrigudo ou ele é meio calvo. Então tem meio biotipo. É esse o sujeito que reproduz uma lógica patriarcal, que ele é eleito também por causa do capital. Como mudar essa perspectiva? É mudar também a perspectiva da própria cultura, que acredita que esses homens representam todo mundo, e que aquilo que eles trazem de perspectiva, as leis que eles não votam, que a gente só conseguiu avanço nas últimas décadas por causa do judiciário, até particularmente do STF, os direitos de minorias, porque o legislativo, na verdade, o risco que a gente tem é o legislativo que a gente tem votar legislações contra a gente, tirar direitos que a gente já tem. Então, esse é o desafio, no país que é o 5º do mundo em termos de feminicídio.